Amém. Gostaria que você sentasse e continuasse com seus olhos fechados ou abertos, mas que você cultivasse isso agora, essa presença do Espírito no seu coração. Tente perceber o que Ele quer te falar, o que Ele quer acrescentar na sua vida nesta manhã. Todo toque do Senhor existe um propósito, não é apenas um mover, não é apenas algo para satisfazer nosso coração por um momento, mas existe algo que Ele quer fazer. Então pense agora, o que Ele te falou? Talvez foi para você abrir mão de coisas, talvez foi para você se posicionar. Talvez Ele te mostrou que Ele te ama e você não estava conseguindo ver isso. Derramou o amor dele de pai, te abraçou, te alertou. Não deixe isso passar, não perca isso. Todo toque dele é para uma transformação. Nós não podemos ser os mesmos depois do toque dele, depois da manifestação. Quando ele passa, precisamos ser diferentes. Ore por você também, ore por esta palavra, para que o seu coração dê frutos, para que a sua vida dê frutos, que seu coração seja uma boa terra agora para receber. Oramos sim, Pai, por nossos corações. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Queremos experimentar, sim, o Teu poder, a Tua manifestação nas nossas vidas. Passe, Senhor, sobre nós, nos toque, nos posicione nessa manhã. Que o Teu Espírito possa falar, que o Teu Espírito possa traduzir ao coração de cada um o que eu falar. Ministra, Espírito Santo, ministra, que não haja dispersões, que haja foco, que haja rendição do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje é covardia. Todos devem ter olhado a arte bacana que o Daniel sempre faz para anunciar os domingos, e a arte dele gera aquela expectativa, né? Quando a gente vê aquela imagem, nossa, o que será que vai vir agora? O que será que o Pai vai trazer ao meu coração? E essa palavra, eu acho que o Senhor já tem falado no coração de alguns há algum tempo, sobre força, sobre valentia. Precisamos ser fortes. O Espírito Santo tem ministrado isso no coração de algumas pessoas. E eu me lembro que semana passada, quando a gente estava cantando, eu até compartilhei um pouco também sobre isso. Precisamos ser valentes, precisamos ser fortes. E lendo, eu estava lendo aquele livro, Avivamento no País de Gales. Quem se interessar, é muito, 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 muito bom, porque ele vai ser bem completo. Aquele dia eu dei um panorama bem pequenininho sobre o avivamento de Gales, mas lá vai falar mais profundo, e uma das causas que o avivamento não chegava em Gales era por causa da covardia. E nós vamos ver hoje, vamos aprofundar um pouquinho. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, não deixe que nada tire sua atenção. Tente ao máximo sugar, perceber, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Para falar sobre esse assunto, covardia, eu tinha pensado na figura de Josué, porque ele é uma figura bem que me fala, né, de força, me fala de valentia.
Porém, ao começar a preparar a palavra, o Senhor me levou para Ageu. E eu fiquei em Ageu e não saí de Ageu. Até mostrei o date e falei assim, acho que eu vou mudar todos os planos. Quer dizer, eu não, né? Senhor. E eu vou ficar só em Ageu. Então vamos abrir em Ageu. Ageu é um profeta, né? Ageu, gente, é pequenininho, então é meio difícil de achar. Está depois de Sofonias. Abacuque, aí Sofonias, Ageu, antes de Zacarias. Ageu, ele foi o primeiro profeta dado ao povo após o cativeiro de Babilônia. O povo de Israel estava em cativeiro e ele foi o primeiro profeta levantado pelo Senhor após esse tempo. Deus, ele dá uma palavra para Ageu muito pontual para o povo de Israel. A gente vai ler um pouquinho e aí eu vou explicando para vocês. Ageu 1, a partir do 7. Diz assim, todo mundo achou, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Opa, voou. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Vou parar aqui. Deus levanta Ageu para dizer ao povo, olha, existe uma obra, existe algo que o Senhor ordenou para vocês fazerem. Só que vocês estão correndo atrás dos seus interesses. E por que Israel estava correndo atrás dos seus interesses? A ordem era, precisamos reconstruir o templo. Ele foi destruído. E Deus dá essa ordem, construa, a minha casa está em ruínas. Porém, o povo de Israel, já há muitos anos, mais ou menos 15 anos, estava vivendo momentos de muita dificuldade. Oposição do povo local, oposição política, a terra já não produzia como antes. Eles estavam vivendo tantas circunstâncias que isso enfraqueceu a fé deles. E enfraqueceu a fé deles, eles começaram a pensar assim, aqui, eu não tenho o pão para eu ter na minha casa, eu vou preocupar em reconstruir o templo? Não, eu vou batalhar para os meus interesses. E Israel estava focado nisso. E aí o Senhor, através de Ageu, do profeta Ageu, fala assim, povo de Israel, vocês estão vendo que minha casa está em ruínas? E vocês estão correndo atrás dos seus interesses. E por causa disso, eu estou retendo o orvalho. E essa passagem, quando eu li, ele está retendo o orvalho. Eu imaginei nesse orvalho como se fosse o próprio derramar do Espírito Santo. O próprio avivar dele no nosso coração. E quando ele fala, estou retendo, porque vocês estão se preocupando apenas com os seus planos, apenas com o seu interesse, eu comecei a falar comigo. Precisamos endireitar esse caminho na nossa vida, porque precisamos ser avivados, cremos no avivamento, mas se não focarmos nesse trabalho, nessa obra que Ele está nos chamando, Ele vai reter esse orvalho, Ele vai reter esses frutos. E nós já falamos anteriormente que a igreja possui um trabalho. A igreja possui uma responsabilidade profética, que é o quê?
preparar o caminho para que ele venha, estabelecimento do reino dele aqui. Começamos aqui e ele vai, de fato, estabelecer plenamente o reino dele amanhã. Mas essa é a nossa responsabilidade. Igreja, prepara o caminho porque ele está vindo. E essa obra aqui, lá em Ageu, eles precisavam reconstruir o templo, a adoração, o serviço a Deus. E aqui nos diz de uma missão como igreja, de trabalharmos como igreja, para construirmos o reino dele aqui. Preparar o caminho para que ele venha. Mas, se estivermos presos nos nossos interesses, isso não vai acontecer. Nós não vamos batalhar por isso. E isso é uma atitude covarde do povo de Israel. Por quê? Porque eles sabiam o que deveriam fazer. Eles sabiam que o Senhor tinha dado a ordem: reconstruam a obra, minha casa está em ruínas. E eles sabiam exatamente o que precisavam fazer. Só que eles falavam: não vamos fazer, vamos ser omissos, porque precisamos correr atrás daquilo que importa, que é a nossa vida. E Deus reteve o orvalho. A terra não produzia mais. A Bíblia vai falar que eles estavam juntando riquezas em saquetéis furados. Colocava, caía, colocava, caía. E eu creio que essa é uma exortação para nós, igreja, hoje. Muitos de nós estamos correndo atrás dos nossos interesses e estamos enchendo os saquetéis furados. Há uma diferença muito grande entre você ter dinheiro e você ser próspero. Você pode ter muito dinheiro e não ser próspero, ser muito pobre. E você pode ter tão pouco e ser uma pessoa tão próspera. Porque seu saquetel não está furado. É o Senhor que vai enchendo, Ele que vai multiplicando a sua terra, Ele que vai provendo o alimento, Ele que vai derramando esse orvalho sobre as nossas vidas. A pergunta é: o que hoje eu e você estamos construindo? Quando você olha para a sua vida, o que você tem construído? Você está construindo para o reino de Deus ou para o seu reino? Ou para o seu império? Ou para os seus interesses? Vou tentar exemplificar para vocês. Essa semana eu recebi a visita de um tio que ele nunca tinha ido na minha casa. E ele chegou lá em casa. Como ele nunca tinha ido, eu mostrei a casa para ele. E aí, quando a gente chegou na cobertura, meu tio ficou doido. Ele falou assim: Rebeca, esse é o sonho da minha vida. Eu falei: é mesmo, tio? Ele falou assim: não, eu não preciso de mais nada na minha vida se eu tiver isso daqui. Eu falei com ele: de verdade, tio? Ele falou assim: é. Aí eu desci. Aí ele virou para mim e falou assim: você já assistiu aquele programa Irmãos à Obra, Rebeca? Eu falei: eu adoro, assisto todos. Muito legal, eles restauram casas e tal. Pois é, Rebeca, toda vez que eu assisto aquele programa, eu fico pensando assim: quando vai chegar a realização do meu sonho? E eu olhei para ele e falei assim: sério que esse é um sonho seu? É algo tão pequeno. Deu vontade, toma aqui, pode morar aqui. É algo tão pequeno sonharmos com coisas assim. Não estou falando que seja errado você vislumbrar melhorias, de você falar assim: nossa, eu quero fazer uma reforma aqui na minha casa, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo. Isso não é errado. Eu estou falando de um sonho consumir seu coração e falar assim: uau, se um dia eu tiver isso, estou realizado. Cuidado.
estamos construindo algo. E o nosso maior sonho não deve ser esse. De verdade, o meu maior sonho, ontem na reunião de mulheres, a gente falou sobre a mulher de Ló, uma mulher que não tinha nome, não tinha identidade, que ela olha para trás, o coração dela totalmente apegado com o que ela estava vivendo ali. A gente imaginou que talvez ela teria várias empregadas, né? Tinha uma casa maravilhosa, Ló era rico. E ela apegada ali, quando o Senhor falou, corre, vai, mas não olha para trás não. E ela para, e ela olha para trás. E quando a gente pensa nessa mulher de Ló, a gente conversando ontem, né, e falando assim, qual que é o nosso maior sonho hoje? Qual que é o nosso maior desejo? O meu maior desejo, e eu fico imaginando isso várias vezes, vai ser no dia em que eu puder dar um abraço em Jesus. Quando eu puder, de fato, olhar nos olhos dele e dar um abraço e falar obrigado. Eu sonho com isso, eu penso nisso, esse é o meu fim. Esse é o meu maior sonho. E porque eu sei que lá vai ter uma casa muito melhor que o meu apartamento. Vai ter uma morada que ele está preparando muito antes de eu nascer. Ele já está preparando essa morada para sua noiva. E nós vamos chegar lá. Então a pergunta é, o que nós estamos construindo aqui? Será que a nossa mente está tão preocupada? O que nós devemos fazer nos nossos interesses? Eu vou tentar contextualizar mais. Princípios nossos, né? Um princípio básico, dízimos e ofertas, não é verdade? Ah, pai, esse mês não vai dar não. Não vai dar para dar o dízimo nem a oferta. Porque eu quero comprar essa roupa nova. Ou então eu preciso comprar isso para minha casa, ou então estou com essa dívida aqui para pagar. E o Senhor está falando assim, você está enchendo em saquetel furado. Porque você está pensando que você está economizando e salvando algo para você está perdendo. Você não está entendendo onde você deve investir. Você está enchendo o saquetel furado. Onde você está construindo? Você não está construindo para mim, para o meu reino. Quando você abre o seu guarda-roupa e vê tantas coisas lá dentro, e coisas que você talvez não usa mais. E se aquilo não te incomoda, assim, a ponto de falar assim, eu preciso dar um pouco de coisas a algumas pessoas. Você está construindo esse saquetel furado. Talvez você pense assim, um dia eu vou usar isso, um dia eu vou usar esse sapato, um dia eu vou usar essa blusa. E você não consegue olhar para sua irmã que talvez vem na igreja todo domingo com o mesmo sapato. Isso é construir um saquetel furado também. Então, o que nós estamos construindo? Quais são os nossos frutos? Jesus falou que pelos frutos nós iríamos conhecer a árvore, se ela é boa ou se ela não é boa. Quais são os seus frutos? Quais são os meus frutos? O que nós estamos produzindo para o Senhor? O que nós estamos produzindo para Deus? O que a sua vida de intimidade e de entrega a Deus já conseguiu produzir? Já conseguiu manifestar? Já conseguiu influenciar? Já conseguiu transformar? E onde estou empenhando a minha força e a minha valentia? Onde eu, Rebeca, estou empenhando a força dos meus braços e a minha valentia? Para a construção do reino,
porque eu creio que Ele está vindo. Semana passada a gente falou sobre incredulidade. Muitas vezes o avivamento não vem porque a gente não crê. A gente não crê nem que Ele vai voltar, quanto mais que Ele vai mandar um avivamento. Onde nós estamos colocando as nossas forças? Onde nós estamos depositando a nossa valentia, a nossa garra? Em nós mesmos? Em tudo que diz respeito a essa terra? Ou no reino eterno? Ou em coisas eternas? Para isso, eu gostaria que a gente abrisse lá em Timóteo, 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, do 1 ao 7. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Paulo está falando aqui, Timóteo, nenhum soldado que trabalha para o reino deve se envolver a ponto de se embaraçar com as coisas desta vida. Toma cuidado, Timóteo. Você é um soldado de Cristo. Você é um atleta. E você tem um foco, você tem um objetivo para alcançar. Cuidado, porque as coisas desta vida podem te enrolar. E isso é algo muito fácil de acontecer. Nos enrolar, nos embaraçar com as coisas dessa vida. Era isso que tinha acontecido com o povo de Israel. Quantas vezes as circunstâncias vêm, o sofrimento vem, as dificuldades vêm e a nossa mente, os nossos olhos se fixam apenas para o que está acontecendo no momento. E quando a gente percebe, o nosso foco já mudou. Eu já vi pessoas viverem Cristo de uma forma tão intensa, mas por dificuldades da vida, escolheu uma vida talvez financeiramente mais confortável, com medo de amanhã faltar. É muito difícil viver para o reino, é muito difícil viver para Jesus. A gente tem que abrir mão de tantas coisas, mas e a minha vida? E eu? E vejo essas pessoas hoje mortas. Isso é uma covardia, porque elas sabem exatamente o que devem fazer, não fazem e estão se matando todos os dias um pouquinho mais. Elas pensam que estão salvando a vida delas, mas elas estão se matando todos os dias um pouquinho, até chegar à morte eterna. Todo mundo que vive aqui na terra, preocupado apenas com seus próprios interesses, estão se matando um pouquinho a cada dia, até chegar à morte eterna. Porque a Bíblia fala, se você quiser perder a sua vida, se você quiser salvar a sua vida, perde ela. Abra mão de si. Não faça igual a mulher de Ló, pensando que estava salvando, ela estava se matando. Todo mundo que corre atrás dos seus interesses está se matando um pouquinho a cada dia, até chegar à morte eterna. Você pode ter certeza que a morte eterna te espera, se você está correndo atrás dos seus interesses. Porque isso é bíblico, Jesus falou isso.
Se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Se você quer ganhar a sua vida aqui, você vai perder. Se você quiser ir atrás dos seus interesses, se você quiser ir atrás de riqueza, se você quiser ir atrás daquilo que te dá prazer, atrás dos seus sonhos, atrás dos seus planos, você vai perder. Você está se matando. Mas ao nosso olhar, a gente olha para essa pessoa e a gente pensa assim, não, essa pessoa está na boa, olha lá. Está cheio de coisas, cheio de bens materiais, está com um carro na garagem, está com um casão, está cheia de roupa, está com um emprego maravilhoso. Mas essa pessoa está se matando um pouquinho a cada dia e ela vai para a morte eterna. Então, o profeta Ageu, ele tem essa incumbência de apontar para o povo de Israel e dizer: povo de Israel, vocês estão preocupados apenas com seus interesses. E a casa do Senhor está em ruínas. E Ele está retendo o orvalho. Ele está retendo a terra de dar frutos. Porque vocês não estão obedecendo a ordem dEle, que é edificar, que é construir a casa dEle. E hoje, para nós, igreja, ele fala: igreja, existe um trabalho, existe algo que nós precisamos fazer, reconstruir a casa dele, trabalhar para que ele venha, trabalhar para estabelecer o reino dele. E se nós não fizermos isso, ele vai reter o seu orvalho, ele vai reter o derramar do Espírito, ele vai reter o avivar nos nossos corações, e nós vamos começar a encher saquetéis furados, e vai cair. Interessante que aqui no profeta Ageu, o Senhor levantou algumas pessoas para puxar o povo, para que essa obra acontecesse. O Senhor levantou pessoas precursoras. O que significa a palavra precursor? Significa que prepara, que indica acontecimentos, anuncia algo de novo. Para que isso acontecesse, Deus escolhe algumas pessoas do povo de Israel e fala assim: eu vou ativar o seu espírito para que vocês levem o meu povo para um propósito, a reconstruir o templo. E está lá em Ageu 1, 14 e 15. Vamos ler. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vocês lembram que a gente falou sobre ativação no espírito? Que Deus, ele precisava ativar o nosso espírito, os nossos dons, para que não ficássemos omissos, inertes naquilo que Ele está fazendo. O Senhor, Ele faz isso. Ele escolhe algumas pessoas e fala: eu vou ativar o seu espírito. Vocês vão levar o meu povo, vão mostrar a eles o que deve ser feito. E eles se levantam e começam a levar o povo para esse trabalho. E o Senhor começa a ativar o espírito e o coração de todas aquelas pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque é um tempo propício de Deus levantar precursores. Pessoas que vão apontar coisas novas, vão apontar acontecimentos, vão levantar o povo de Deus, vão dizer: vamos para aquele caminho. E essas pessoas vão ter o espírito ativado para levar a igreja a algo. E o Senhor escolheu essas pessoas. E sabe o que o povo fez? Por incrível que pareça, eles obedeceram. Eles olharam e falaram assim: exatamente isso que está acontecendo na minha vida. Eu estou enchendo a sacola, enchendo, mas parece que tem um buraco, está só caindo. O Senhor está retendo o orvalho, a gente está preocupado só com os nossos interesses. Vamos começar então a trabalhar. E olha que lindo, em Ageu 2,
a partir do versículo 4, quando o povo de Israel fala assim, vamos começar a trabalhar, olha o que Deus fala. 2:4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saí do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o povo se levanta e fala, vamos trabalhar, o Senhor dá outra ordem para eles. E a ordem é, ser forte, ser valente, trabalhe, porque eu vou estar com vocês e eu vou habitar com vocês. A minha presença vai habitar com vocês. E eu vejo essa palavra para nós, igreja, hoje, no sentido de vamos trabalhar para o estabelecimento do reino dele aqui. E eu vejo o Senhor falando para nós, ser forte, ser valente, trabalha, porque a minha presença vai habitar no meio de vocês. E aqui, quando ele fala, farei abalar as estruturas, o profeta já estava anunciando, eu vou encher essa casa de glória, eu vou enviar o Messias, Jesus vai vir, vai abalar tudo, vai abalar reino, vai abalar nações. Mas uma coisa eu te falo, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Porque ele vai vir, ele vai voltar e vai estabelecer o reino dele na terra. E é sobre isso que nós temos esperança. É isso que nós aguardamos de todo o nosso coração. E o Senhor fala para eles, ser forte, ser valente, trabalha, reconstrua. E eu vejo o Senhor falando isso para nós. Ser forte, viu, Cláudio? Ser valente, viu, Maurício? Seja forte, viu, Luiz? Não volte para trás não, viu, Clésio? Seja forte, Dalvo. Permaneça nesse caminho. Continue construindo algo, Júlia. Porque a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra. E nós, como igreja, estamos trabalhando para preparar esse caminho de estabelecimento pleno do reino dele aqui na terra. E se, por algum motivo, estamos correndo atrás dos nossos interesses, estamos morrendo um pouquinho a cada dia, porque ele retém um orvalho sobre você, a sua terra é seca e o seu saquitel é furado. E ele promete a presença dele sobre nós. Eu queria ler Mateus 7. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 vai falar de dois fundamentos de construção. Vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto
ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui vai falar de 2 fundamentos. Ou você vai construir algo sobre a rocha, ou você vai construir algo sobre a areia. E você quer saber se você está construindo algo sobre a areia e sobre a rocha? Se sua vida continua a mesma coisa, a mesma mesmice, se não há crescimento nenhum, se você continua com a mesma apatia espiritual, se nada mexe com o seu espírito, se você não consegue ter fome, ter sede dele, se nenhuma palavra consegue adentrar no seu coração, cuidado que o seu fundamento pode ser de areia. Você pensa que está construindo algo, mas qualquer ondinha, qualquer vento está levando tudo. E desconstrói tudo. Quem constrói algo sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você permanece firme nele. Há um crescimento, há um desenvolvimento. Você quer ouvir mais, você quer obedecer mais, você quer crescer mais. Todas as áreas da sua vida começam a ser desenvolvidas, mas se há uma indiferença, se não há um comprometimento, se não há obediência, o seu fundamento é um fundamento de areia. E se seu fundamento é de areia, se ele soprar, vai cair. E vai ser grande a sua ruína. Nós estamos clamando por um avivamento. Nós estamos clamando por um avivar de Deus em nosso coração. E para que isso aconteça, o nosso fundamento precisa estar na rocha. A gente precisa estar firme, a gente precisa estar construindo algo sólido para Ele. A gente não pode estar construindo algo fraco, algo frágil. A gente precisa construir algo forte. Precisamos estar firmados na rocha. Aquela coisa assim, hoje eu estou, amanhã não estou. Você nunca esteve, para falar a verdade. Aquela frase assim, você tem um pé na igreja, outro no mundo. Realmente, essa frase está certa, mas não fala que um pé em Jesus, outro no mundo, não. Porque um pé na igreja, todo mundo pode ter. Vindo aqui, né, um pé aqui, aí outro pé lá. Agora é impossível você estar em Jesus e estar dividido por outra coisa. Porque ou ele toma a sua vida por completo e entra nos seus poros e transforma totalmente quem você é, como nós estudamos aqui na série de encontros com ele, ou o caminhão vem, te atropela, ou ainda esse caminhão não te atropelou. Ou você está imerso em Jesus, ou você nunca esteve. Essa coisa assim, aquela pessoa está em Jesus e não está. Assim, né? Você já viu alguém na Bíblia? Você já viu quando Jesus derruba Saulo do cavalo? Você já leu essa parte? Em que Saulo vira Paulo? Aí Paulo chega num determinado momento da vida dele, tomando muita chibatada, passando fome e frio, já sabendo que ia ser degolado. E ele fala assim, acho que eu não vou seguir Jesus mais não. Não existe isso. Acabou, já era. Então a pergunta para nós é, o que nós estamos construindo hoje? E eu lendo aquele livrinho do País de Gales, algo muito interessante. Antes de o Senhor levantar Evan Roberts, que foi o precursor do avivamento do País de Gales, Deus levantou alguns pastores para clamar pelo avivamento. E em uma das reuniões, esses pastores eles trabalhavam com jovens. Na época eram os jovens que estavam querendo, jovens de 15, 16 anos. Estavam ansiosos por um derramado espírito. E em uma dessas orações, o pastor ele atende uma moça, uma menina mais ou menos de uns 16, 17 anos. E o pastor vira para ela e fala assim, o que te impede de viver uma vida em Jesus? E ela vira e fala assim, bom, eu não consigo declarar que Ele é meu Senhor. E o pastor pergunta, por que você não consegue declarar que Ele é seu Senhor?
porque eu tenho medo dele me pedir algo que eu não quero entregar. E quando esse pastor escuta isso, ele fala, é isso. Enquanto Jesus não ser o nosso Senhor, ele não vai derramar nada. E ele começa a orar nas reuniões dele a respeito disso, começa a alertar o povo a respeito disso. Será que se o Senhor te pedisse algo, você ia pensar 2 vezes? Então ele não é seu Senhor ainda. É o jovem rico, lembra do jovem rico? Eu gosto demais do jovem rico. Sabe por quê? Porque ele foi muito sincero. Ele foi assim, ele foi naquele ímpeto de ver o mestre e falar assim, mestre, eu estou fazendo tudo bonitinho, certinho. Já tem todos os requisitos para te seguir. Deixa eu te seguir. E Jesus fala, uai, bora. Só faz uma coisinha. Perde a sua vida. Vende tudo e me segue. E o jovem rico fala assim, não vai dar para você ser meu Senhor. Eu já tenho outro Senhor no meu coração e eu nem tinha percebido isso. O meu Senhor é a riqueza. Então, Jesus, desculpa aí, mas ele vira as costas e vai embora. Ele foi muito honesto de reconhecer que ele tinha um outro Senhor e que esse lugar estava preenchido na vida dele. Não cabia outro Senhor, não cabia Jesus ali. E a pergunta para nós, igreja, é, será que Jesus é o Senhor soberano da nossa vida ou o nosso coração está preenchido com outro Senhor? Porque se o nosso coração está preenchido com outro Senhor, não tem espaço para Ele. Mas muitas vezes a gente não percebe isso e a gente continua louvando, adorando, levantando as mãos, cantando músicas, lendo a Bíblia, pensando que está vivendo uma vida nele. Mas existe outro Senhor no nosso coração que rege a nossa vida, que fala o que a gente deve fazer. E você não consegue ser forte nele, você não consegue ser valente nele, você é fraco. E você seria aquela pessoa, igualzinha a mulher de Ló, que olharia para trás. Nós seríamos essa pessoa. Vamos voltar lá para Ageu. Então o povo, o que o povo faz? O povo escuta a palavra de Ageu e fala assim, uau, Deus está falando conosco de verdade. Precisamos reparar e precisamos construir. Bora construir, gente, vamos lá construir. E o Senhor levanta esses precursores para levar o povo, coloca essa força no coração das pessoas e eles começam a construir. Só que antes deles começarem a construir, o Senhor dá outra palavra a Ageu, que está lá em Ageu 2, 15. Vamos ler a partir do 14. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. O povo começa a ficar super empolgado, né? Vamos construir, vamos embora. E todo mundo já começa a pegar as pedras para construir o templo. E aí o Senhor fala assim, nananina não, pera aí. Todo mundo pode largar a pedrinha da mão. Porque vocês não podem construir algo com as mãos sujas, com o coração imundo. Consertem a vida. Se arrependam. Purifiquem, para depois vocês construírem algo. O que isso vai nos dizer? Precisamos preparar o caminho, precisamos batalhar para que o reino dele venha. E aí, quando a gente vai começar, o Senhor fala assim para a gente, mas antes, purifica-te, santifica-te. Vai limpar seu coração, vai limpar suas mãos. Antes de começar a preparar o meu caminho. Antes de ser uma testemunha minha, uma testemunha do reino, de proclamar a minha justiça, de estabelecer a minha justiça aqui, de estabelecer o meu amor na vida das pessoas, vai purificar você. Se nós
não olharmos com essa visão crítica para dentro de nós, a gente não vai conseguir, a gente não vai poder trabalhar para aquilo que Ele está nos chamando. E é nítido que o Senhor está chamando pessoas para algo específico. E ontem, no estudo das mulheres, ficou nítido que o Senhor vai chamar e vai ter o grupo de Ló, que vai sair correndo mesmo e não vai olhar para trás, e vai ter o grupo da mulher de Ló, que vai ficar. E a gente entende que não é... A gente não tem muito tempo mais, né? O anjo, quando chega para Ló e fala assim, ô Ló, eu vou destruir a cidade, entendeu? Então, vaza. E Ló ainda ficava assim, vai destruir. E o anjo fala, você não está entendendo, eu vou destruir a cidade, Ló. Sai correndo. Até o ponto que o anjo pega na mão de Ló e sai correndo com ele, né? Vamos embora, Ló. É como se o Senhor estivesse falando assim, igreja, já deu, vamos, prossiga, não olha para trás mais não. Vai, vamos trabalhar, reconstruir, eu estou voltando, prepara o caminho, estabeleça o meu reino. Mas aí vai ter uns que vai ficar assim, quê? Reino? Que é isso? E aí ficou para trás, né? Virou estátua de sal. Literalmente virou uma estátua. Ficou inerte, omisso, paralisado, aquilo que nós já falamos. E é nítido que Deus tem levantado pessoas para algo. Então, nesses dias, somos convidados por Ele. Sonda seu coração. Vamos sondar. Deus, me sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que me afasta. Algo que me tira do eixo. Algo que faz eu ficar distante de quem o Senhor é. Em momentos da presença dEle nos tocar, como aconteceu aqui de manhã, nosso coração talvez fica assim, o que Ele está fazendo? Nossa, esse pessoal grita demais. Por que está gritando desse jeito? Por que está orando desse jeito? Coisa mais esquisita. Alguma coisa errada. Essa Roberta grita muito. Uma coisa de estranho. Essa Vaninha também, que não para de gritar aqui. Quando nós não entendemos isso, é porque tem algo muito errado no nosso espírito. Dentro de nós tem algo muito errado. Então, antes da gente começar a trabalhar em algo, a fazer algo, vamos olhar para dentro de nós. Ei, quem que eu sou? Pai, o que eu preciso me arrepender? O que eu preciso me posicionar? O que eu preciso me levantar? O que eu estou sendo fraco? O que eu estou sendo covarde? E o povo de Israel, algo muito bacana que eu li na Bíblia de Estudo, é que depois dessa exortação de Ageu, eles têm uma fé corajosa. Isso me marcou muito. Uma fé corajosa. E eles creram na palavra de uma forma muito corajosa e seguiram. E eu penso que é isso que o Senhor espera de nós. Uma fé corajosa. Não covardes. No reino, eu acho que não existe lugar para covardes, né? Me fala um covarde que trabalhou para o reino de Deus aqui. Não existe. Quando ele toca, acabou. Eu fiquei pensando quando Jesus fala para Pedro, né? Não, Pedro primeiro fala para Jesus, Jesus, eu te amo demais, você é tudo na minha vida. E Jesus fala assim, meu filho, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu nunca, jamais eu faria isso, Jesus. Você vai, Pedro, você vai me negar. E Pedro nega Jesus, né? E passa aquele momento de angústia, eu neguei meu mestre, eu fui covarde, eu fui covarde.
E aí ele tem que olhar nos olhos de Jesus de novo. E depois daquele encontro com Jesus lá, acabou. O Pedro, que era tão covarde, ele morre de cabeça para baixo numa cruz, porque ele não se acha digno de morrer da mesma forma que o mestre. Algo alterou ele ali. Alguma chavinha virou assim. Pedro, estava faltando algo. Eu sei que o seu coração é muito predisposto para me servir. E você pensa que você me ama de tudo, de todo o seu coração. Mas está faltando uma chavinha e eu vou virar essa chavinha em você. E aí você vai ser muito forte, você vai ser muito valente e você vai trabalhar para o meu reino e nada vai te parar. Precisamos que ele vire essa chavinha em nós. Porque muitas vezes a gente fala assim, Jesus, você é tudo na minha vida, eu te amo mais do que tudo nesse mundo. E nós negamos ele quantas vezes? Nós não somos testemunha dele quantas vezes? Nós somos indiferentes a ele quantas vezes? Ontem na reunião de mulheres a gente falou assim, quantas vezes a gente negligencia, não lê nem a Bíblia? E a gente fala, te amo demais. E Jesus acho que olha e fala assim, é mesmo? Será que me ama mesmo? Precisamos abrir mão dos nossos projetos pessoais, olhar nossa condição e ter coragem de dizer que Ele é o meu Senhor. Dizer que Ele é meu Senhor é dizer que ninguém mais tem autoridade sobre mim do que Ele, somente Ele. Ele fala e eu obedeço. Ele mostra o caminho e eu sigo. Ele muda o caminho e eu sigo o caminho que Ele mudou. Não tem outro jeito, não tem outra perspectiva. É uma frase que o David falou esses dias, diz assim, facilidades não constroem pessoas de finalidade. Facilidade não vai construir uma pessoa de finalidade. Se você leva uma vida muito fácil, você não vai ter um fim, você não vai chegar numa finalidade, não. E a mesma coisa para o reino de Deus. Não tem facilidade. Não é fácil, gente, é muito difícil. Difícil no sentido de precisamos perder todo dia a nossa vida. Ter um olhar para o outro. Abrir mão. E a luta contra a carne. Ah, quero isso, quero dormir, quero descansar, quero assistir um filme, quero fazer aquilo outro. Não, deixa eu me esforçar, eu preciso ouvir o que ele tem para hoje. Algo fresco vindo da mesa, assim, ó, para eu comer hoje. Quantas vezes a gente se depara e fala assim, uau, isso veio no meu coração, nossa, pai, eu sou tão ruim. E o Espírito lembra, calma, você ainda não tem seu corpo glorificado, não. O pecado vai bater aí muitas vezes, mas o que você faz a partir disso? Você é um soldado, guerreia. Vença isso. Estabeleça a minha vida, o meu propósito sobre você. E continua. Marche, soldado. Corra, atleta. Trabalhai. Trabalhar porque eu vou vir. A gente tem orado, por enquanto, antes, né? Que agora eu não estou participando mais das reuniões por causa do Timóteo. Mas a gente estava orando muito sobre um derramado espírito nas crianças e nos adolescentes. E a gente tem visto Deus fazer algo, né? Principalmente nas crianças. De vir, de pregar, de falar, de tocar um instrumento, de dançar aqui na frente. E eu me lembro, eu me converti nova, graças a Deus, com 14 anos eu me converti, e o trator, sei lá o que foi, passou e destruiu tudo na minha vida. E eu lembro que eu tinha a minha forma de expressar para Deus que eu amava Ele, que eu queria Ele. Eu tinha meu jeito, né? Eu queria falar para todo mundo. Queria que todo mundo tivesse Jesus.
E eu lembro disso até hoje. Chegava o recreio da minha escola, eu saía com a minha Bíblia e começava a pregar. Eu comecei a pregar na minha escola. Aí começava a sentar os meninos na volta. Eu pregava igual aquele cara da Praça 7, gente. Eu não acredito. Eu falava assim, Jesus, o que você fez? E eu pregava, até que o diretor falou assim, ô Rebeca, você quer uma sala? Eu falei, quero, seria muito bom. E aí, aquelas pessoas, né? Eu tinha 15 anos, gente. E às vezes eu estava sentada no ônibus, aquele tanto de gente da escola. Aí o Senhor falava assim, levanta e prega lá na frente. Eu falei, eu era muito tímida. Aí o Senhor falou, levanta e prega lá na frente. Aí eu levantava tremendo, aí eu chegava no trocador, posso dar uma palavra de Deus? Aí ele falava, pode. Eu falei, eu não vou vender nada. E aí eu falava, Jesus e tal, rarararará, e quando eu ia sentar no meu lugar, tudo começava a rir. Eu falava, Jesus, o que o Senhor me fez passar, está todo mundo rindo de mim. E me via aquela palavra, né? Bem-aventurados aqueles que, né, passaram alguma vergonha ou algo do tipo. E eu vi tantos frutos acontecer ali, e não só na minha vida, mas no grupinho que eu andava na igreja, porque eu fui criada no aprisco com mais de 1000 adolescentes. E o Senhor, Ele nos avivou ali. Avivou adolescentes de 15, de 16, 14 anos. E cada um era uma chaminha acesa onde estava. E não era só eu que fazia isso, não. Quando a gente chegava, a gente tinha reunião de oração toda sexta-feira. A gente ficava orando sexta-feira a noite inteira lá na salinha da igreja. E cada um contava o que eles estavam fazendo. Olha, na minha escola essa semana aconteceu isso e a pessoa aceitou, né, se converteu e tal. Estava acontecendo um avivar. E eu tenho esperança que esse avivar venha novamente na vida dos jovens, dos adolescentes que hoje se interessam por tantas coisas. Mas parece que falta ainda Jesus virar a chavinha, porque eles são fortes. Assim como Paulo escreveu, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Vocês têm vida, vocês são cheios de vida, vocês são fortes, então vocês precisam trabalhar para o meu reino. Vocês são criativos. Vocês precisam trabalhar para o meu reino. E algo que está no meu coração há alguns dias. Só para concluir, eu só queria explicar que quando ele vier, a glória do segundo do templo é para um reino inabalável. Inabalável. E para que isso aconteça, o profeta Ageu falou assim, ele vai abalar muitas estruturas. Porque o reino que ele vai estabelecer é algo inabalável. Eu creio que é um tempo de abalos. Muitas pessoas estão sendo abaladas nas suas estruturas. É como se o Senhor estivesse chacoalhando tudo, sabe? Imagina o Senhor chacoalhando e saindo um tanto de coisa da pessoa. Tanto de apetrecho, um tanto de coisa que não precisava estar ali. E vai permanecer apenas aquilo que deve permanecer. Aquilo que é precioso. Que é uma fé corajosa. Se você está sofrendo abalos, isso é algo bom. Porque significa que o Senhor está chacoalhando para permanecer o que tem mais de precioso dentro de você. Que Ele mesmo te criou para ser. Porque Ele vai estabelecer um reino inabalável. Eu creio que é um tempo de abalos. Ele está nos chacoalhando, está nos abalando, mas por um propósito. Ele quer pessoas inabaláveis. Pessoas que ele pode olhar e falar assim, a minha discípula Juliane aguenta qualquer uma, viu? Ela é inabalável. Eu lapidei, eu formei, eu abalei ela, eu abalei as estruturas dela. Ela está pronta.
ela está trabalhando, ela está construindo algo. Eu quero que o Senhor me veja dessa forma. Eu quero que o Senhor te veja desta forma. Ele pode te abalar, mas Ele vai fazer isso para permanecer o que de fato precisa permanecer, uma fé corajosa. Porque quando os abalos vêm, que nos perguntamos, será que existe uma fé corajosa? Quando os abalos vêm, que vem aqueles momentos de dúvidas, de incertezas, será que eu permaneço mesmo nesse caminho? Ele quer pessoas inabaláveis nele, pessoas fortes e pessoas valentes. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria encerrar com um versículo, não precisa abrir, eu vou ler, você pode ficar com seus olhos fechados. Pode começar, talvez, a sondar o seu coração e a ver em que você está construindo, quais são os seus frutos, onde você está empenhando a sua força e valentia, se você está construindo algo em saquetel furado. Tende cuidado, não recusei ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. O fogo consumidor que abala nossas estruturas, que consomem, aquele fogo que consome aquilo que não deve permanecer. E que deixa e fortalece aquilo que é precioso, aquilo que deve permanecer, uma fé corajosa. Para que ele não retenha o orvalho, para que ele não retenha os frutos de uma terra boa. Ser forte, ser valente. O Senhor nos diz: ser fortes, ser valentes, sem olhar para trás. Continue seguindo, porque nesse caminho estreito, Jesus nos espera do outro lado. Estamos caminhando na certeza que nós vamos encontrá-lo. Ele está do outro lado, nos esperando, nos aguardando. Ó Senhor, misericórdia de nossas vidas. Não retenha sobre nós o teu orvalho. Não queremos ser pessoas preocupadas com os nossos próprios interesses, mas queremos obedecer a tua voz que diz: reconstrua, trabalhe para o meu reino, estabeleça o meu reino, prepare o caminho porque eu estou vindo. Pai, não queremos ser indiferentes, não queremos ser apáticos, frios. Não queremos virar uma estátua, não queremos ser covarde. Covarde porque sabemos exatamente o que precisamos fazer, mas nós não queremos fazer. Nós abrimos mão achando que estamos salvando as nossas vidas, mas a gente está se matando um pouco a cada dia. Estamos nos matando. Pai, pela tua misericórdia, venha com um avivar nos nossos corações. Venha nos avivar, venha com esse derramar do teu Espírito, venha ativar, Senhor, o nosso Espírito para a obra do Senhor,
venha levantar precursores, pessoas que vão trazer coisas novas vindas do Senhor, pessoas de início que vão, Pai, nos levar a algo, vão levar a sua igreja a algo. Nos faça forte, nos abale, Pai, abale as nossas estruturas para que permaneça aquilo que deve permanecer. Uma fé corajosa. Não queremos ser medíocres. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Pai, a olhar para dentro de nós e a ver aquilo que é imundo, aquilo que não pode permanecer, porque nessa situação nós não podemos preparar o caminho, nós não podemos estabelecer o seu reino. Assim como foi a palavra do profeta João: arrependei-vos, porque ele vem. Pai, eu não quero estar estática quando o Senhor voltar. Eu quero estar com a mão no arado. Eu quero estar fazendo, construindo algo para o Senhor. Eu não quero te encontrar com as mãos vazias. Eu não quero te encontrar com o coração seco. Eu não quero te encontrar perdida no caminho. Eu quero te encontrar com os meus olhos fixos em Ti, Jesus. Porque o noivo, quando vem encontrar a noiva, ele vem com os olhos fixos nela. Nos adorne, nos mostre, Pai, aquilo que nós temos que abrir mão. Talvez de projetos pessoais. O que são os projetos pessoais, Pai? Mediante aos projetos do Teu reino. Os projetos do Teu reino que geram vida eterna. Os nossos projetos pessoais podem nos levar para a morte eterna, mas os Teus projetos geram vida eterna em nós. Não somente em nós, mas nas pessoas que estão à nossa volta. Pai, nós te pedimos que de uma vez por todas, se há pessoas aqui, Deus, que ainda não viram, não contemplaram a Sua glória, a ponto, Pai, de estar disposto de largar tudo para Te seguir. Pai, nós clamamos para que o Senhor fite os olhos nessa pessoa. Quer que o Senhor diga: segue-me, e essa pessoa possa largar suas redes de uma vez por todas e Te seguir prontamente, Pai. Nós queremos ir juntos. Nós não queremos que ninguém vire uma estátua. Nós não queremos que ninguém fique para trás. Nós não queremos que ninguém fique sem tijolos nas mãos. Nós queremos que todos tenham tijolos nas mãos para construir algo para o Senhor. Então venha abalar, Pai. Abala o nosso espírito. Continue nos ativando, continue ativando o nosso espírito para a obra que o Senhor já começou a fazer. Dons específicos, vocações específicas. Pai, que haja atuação da Tua igreja, atuação da Tua igreja em cada esfera dessa sociedade. Que haja testemunho nosso, Pai, influência nossa. Como mártires, testemunhos do Cristo, do Messias, do leão que vai voltar, do leão que vai rugir, e que todo joelho vai se prostrar e vai reconhecer o Seu senhorio. Então, Pai, nos ajude para que o Senhor seja o único Senhor das nossas vidas. Nos livra de outros senhores. Por favor, Pai, nos faça essas pessoas que vão construir para o Teu reino. Não queremos ser covardes. Não retenha sobre nós, não retenha sobre mim, não retenha sobre os meus irmãos. Nos mostre aquilo que retém. Nos mostre aquilo que está retendo, que o Senhor quer derramar sobre nós. Nos faça pessoas fortes para o Teu reino, pessoas valentes para o Teu reino, verdadeiros soldados, verdadeiros atletas que correm e não se cansam de correr.
Soldados que perdem a vida no campo de batalha, mas que não voltam, que não retrocedem. Ah, Senhor, faça isso, porque de nós mesmos nós não vamos fazer, nós não vamos seguir. Fogo consumidor queima em nosso coração. Fogo consumidor nos consuma mais uma vez. Fogo consumidor nos consuma mais uma vez.